Hoje nosso tema da pregação é sobre show desânimo, né? Show desânimo, né? Nesse momento aí de incertezas, de brigas aí de governos, de Estados Unidos, China, Trump, lei não sei do que, né? Que eu não vou falar o nome da lei, aí que eu nem sei de pronunciar, mas, enfim. Diante de cada dessas coisas, pode ser que a gente tenha se abatendo, né, por causa do desânimo. Então, hoje a pregação nós estaremos isso, show, desânimo, né? Todo o começo ele é um pouco difícil, não é verdade? Se você está começando agora um projeto, um relacionamento, um empreendimento, até um relacionamento, um estudo, uma nova faculdade, um novo curso que você está fazendo, você pode encontrar dificuldades, mas gostaria de falar para você que é assim mesmo, é normal. Todo começo ele é difícil mesmo. Eu me lembro quando eu ganhei meu primeiro carro. Meu pai, ele tinha essa... Nós não éramos de uma família rica, né? Mas meu pai fazia todo esforço para dar pelo menos um carro para cada filho, né? Ele deu um carro para cada filho. Para minha irmã ele deu um Fusca, para minha outra irmã ele deu outro Fusca, e para mim eu falei, não, pai, eu quero um outro carro, mas do mesmo valor, o senhor me dá? Ele, não, pode ser. Daí eu escolhi esse daqui, ó. Um Voyage, 1983, da cor cinza. Esse daqui foi o meu primeiro carrinho, e aí, como eu faço coleção de carros antigos, né, carros brasileiros antigos, a minha esposa sempre me presenteia, e dessa vez ela encontrou o carrinho que... né, para mostrar aqui meu primeiro carrinho, esse Voyage, 1983, a gasolina, né? Não tinha mais corrida, não. Estava zerado, né? Mas estava tudo amassado, coitado. Mas o engraçado é que certas situações eu tinha o carro, mas não tinha a gasolina para botar no carro. Quem já passou esse perrengue aí de achar que dava, né? Às vezes você tem mais fé do que combustível. Aí você fala assim, não, vai dar, vai dar. E aí você está fazendo a sua viagem, está fazendo o seu trajeto e o combustível acaba. E aí, às vezes, a gente tem que ficar encostado ali, né, na encostamento, né, na BR ali, né, ficar ali. E aí a gente esperar um socorro, esperar alguém ser por nós ali. Bom, e não tem muito o que fazer, né? Sem combustível, o carro não anda, tem jeito, não tem o que fazer. Sem combustível, o carro não anda. E a vida da gente também é assim, sabia? Você já sentiu que em algum momento da sua história, a sua vida estava exatamente assim? Meio parada, estagnada, parece que sem combustível para poder ir para frente? Alguma coisa estava faltando, como se falasse, nossa, parece que minha vida está parada, né? E aí vem aquele desânimo, aquela estagnação, aquele sentimento, como se você estivesse aí encostado no acostamento da sua existência, sem força nenhuma para poder continuar. Talvez você esteja assim, exatamente, no dia de hoje, achando que a sua vida está parada, travada, sem combustível, sem força para poder continuar. O desânimo talvez tomou conta de você, de modo que você parece que não sai do lugar. E agora? O que fazer diante de tal situação? O que fazer? O carro está sem combustível, parado, no acostamento, na BR, você precisa continuar a sua viagem. O que fazer? O que fazer? A primeira coisa que nós temos que entender é olhar para a situação. Nós temos que olhar para a situação e encontrar qual que é a verdadeira causa do problema. Qual é a verdadeira causa do problema? Não adianta eu fazer um esforço inútil. Adianta eu ficar igual esse nosso personagem aí, tentar empurrar o carro. A gente vai se esforçar e malemar a gente vai conseguir. Na primeira subidinha que tiver, a gente para. Adianta eu ficar olhando para o carro, parado, sem fazer nada? Adianta eu ficar me lamentando? Adianta eu ficar culpando o outro,
culpando a esposa, culpando o filho, culpando o marido por tal situação? Adianta essas coisas? Olhar, lamentar, culpar, vai fazer o carro se movimentar? Vai fazer o carro andar? Então nós temos que olhar para a causa do problema. Qual é a causa do problema? Acabou o combustível. Ora, se acabou o combustível, o que eu preciso fazer? Abastecer novamente. Eu preciso colocar mais combustível. E assim como a gasolina é o combustível que movimenta o carro, a esperança é o combustível que movimenta a nossa vida. Por que nós estamos com esse sentimento da vida travada, da vida estagnada, com desânimo, achando que nós não temos força para continuar? Está faltando o quê? Combustível. Acabou o combustível. O desânimo reflete a falta do combustível. E qual é o combustível que movimenta a nossa alma? A esperança. Nós deixamos de sonhar. Deixamos de sonhar com algo. Deixamos de fazer projetos. Deixamos de pensar nas coisas futuras. E se a gente perde esse sonho, se a gente perde essa esperança, se a gente deixa morrer os nossos sonhos, os nossos projetos, se a gente não pensa em coisas novas, naquilo que pode ser, o desânimo vem mesmo. O desânimo vem. Ele bate em nossas vidas e nos deixa assim, com a vida parada, estagnado, sem combustível, o carro não anda. O desânimo, amados, ele não nasce da dor. Não. Ele nasce da falta de esperança que as coisas vão mudar. A gente perde a esperança de que as coisas podem realmente mudar. Agora, como lidar com isso? Foi exatamente isso que aconteceu com Ana. Lembram de Ana, mãe do nosso amado profeta Samuel? Ela estava parada, chorando, sofrendo, cercada de palavras que só desanimavam Ana, mas ela não ficou parada, ela não ficou se lamentando. Ana resolveu ir até Deus e encher o tanque da sua fé. E hoje nós vamos aprender com Ana como dizer para a vida: show desânimo, encher o nosso tanque de fé e continuar a nossa caminhada. Amém? Gostaria de ler com vocês a palavra de hoje, o nosso texto base, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 1 até o 18. Aí a Juliana vai nos ajudar aí, colocando nas televisões aqui, para que a gente possa fazer essa leitura junto. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 18. Aí tem o comecinho do livro de Samuel, aí a história de Ana. Ana. A Ana aí, é? Foi por causa de Ana ou não? Também? Amados, achou? Vamos lá, então? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Olha, prestem um pouquinho de atenção. Eucana é um homem, tá? Às vezes a gente se confunde, mas Eucana é um homem. Filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Então, a vocês que ainda não têm filhos, tem vários nomes aí para vocês de sugestão. Esse tal de Eucana tinha duas mulheres. Naquela época podia, não adianta vocês ficarem animados. Naquela época podia. Então ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana. Então agora nós já temos aí, ó, Eucana é marido de Ana. E a outra, Penina. Então Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua casa a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias,
os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a procurava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de minha vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgueis tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grave angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Amém? Senhor, lemos até aqui a tua palavra. Peço, Pai amado, que o Senhor fale através da tua palavra aos corações que aqui estão. Nós, Pai amado, estamos procurando na tua palavra ensinos, Pai, para que nós possamos lidar com o desânimo. Eu peço, Pai amado, que o Senhor ensine a cada filho seu que o Senhor trouxe essa noite, que o Senhor dê a eles um novo ânimo, Senhor. Enche o coração de cada um, Pai amado, com o seu Santo Espírito, para que cada um saia daqui, não com cara de desanimado, Senhor Jesus, mas cheios do teu Santo Espírito, alegres, porque estão cheios de ti. Assim lhe peço em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto que nós podemos tirar dessa leitura é que o desânimo nasce onde os sonhos morrem. O desânimo nasce onde os sonhos morrem. Ana estava profundamente abatida quando nós acabamos de ler. Ela, não apenas pelas provocações de Penina, mas também pelas incompreensão de Eucana. Então ela estava tanto desanimada pelo fato dela não poder ser mãe, como também com as provocações da outra esposa de Eucana, Penina, e também com a falta de compreensão de Eucana. Mas também é porque ela não conseguia ver o quê? Futuro. A esperança dela já não estava mais presente. Ela já olhava para si e falava: eu nunca poderei ser mãe. E isso foi tirando dela ânimo. Foi tirando dela a vontade de viver e foi caindo sobre ela esse desânimo. O tempo passava e o milagre não chegava. O sonho de ser mãe parecia que estava já enterrado. E quando os sonhos dependem de coisas externas a nós, como nesse caso de Ana, é ainda mais difícil, não é verdade? Ainda mais difícil. Mas o que Ana não sabia é que não era uma negação da parte de Deus, mas era um adiantamento.
um adiantamento. Era uma preparação de Ana para algo que Deus tinha ainda na vida dela. Eu faço uma pergunta para você. Será que hoje você está preparado para receber aquilo que você tanto pede da parte do Senhor? Será que se Deus te der hoje aquilo que você tanto pede, você vai estar preparado não apenas para receber, mas para manter aquilo? Já pararam para pensar sobre isso? É por isso que Deus pode adiar certos sonhos, certos planos, certas bênçãos, certos milagres. E tem alguns motivos que Deus faz isso. O primeiro motivo é para nos ensinar a ter maturidade e sabedoria para administrar a bênção. Você seria capaz de colocar um objeto muito caro, de cristal, algo delicado e caríssimo, na mão de uma criança de 2 anos de idade? Possivelmente ela não iria cuidar muito bem, uma hora ou outra ela poderia derrubar esse objeto. Afinal, ela não sabe o valor daquilo. Ela não tem preparação, ela não tem sabedoria, ela não tem discernimento, ela não tem entendimento para receber aquilo. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus, mas nós não temos a menor capacidade de administrar e manter aquilo ali. Não temos maturidade, não temos sabedoria e não temos, às vezes, nem sequer experiência. Experiência, ela demanda um tempo, demanda circunstâncias, demanda situações. E por causa disso, como nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, às vezes a gente desanima. A gente não entende, a gente não consegue olhar para a circunstância. A gente está tão focado que a gente quer, que a gente não olha para aquilo que nós temos hoje. Para aquilo que Deus está dando para você hoje. Samuel, essa criança que vai nascer de Ana, ele foi chamado por Deus para ungir Davi a rei. Nós já estudamos sobre isso quando nós falamos dos reis de Israel, vocês se lembram? Quando Samuel unge Davi a rei, Davi estava com cerca de 17, 16, 17 anos. Um jovem. Ele recebeu a unção a rei, mas ele exerceu o seu reinado já em seguida? Não. Por quê? Precisava ser preparado. Precisava passar por experiências que ele ainda não tinha passado. Ele era um jovem de 16, 17 anos. E ele passou por muitas lutas. Ele fugiu, ele teve que se esconder em caverna. Teve até um momento que, não sei se vocês se lembram, que nós falamos que ele teve que fingir de louco. Ele deixava barba aí para ele achar que era doido, para ele ter que escapar. Ele passou por muitas situações. Ele recebeu um pequeno exército que ele teve que administrar. Então Deus foi dando a ele experiências e situações para que lá na frente a promessa que Deus tinha para ele se cumprisse. Se ele recebesse o reinado naquele momento com 16, com 17 anos, Davi não seria conhecido como sendo o maior rei que Israel já teve. Possivelmente não. Mas pelo fato de Deus ter preparado, pelo fato de Deus ter dado para ele experiências e oportunidades que naquele momento, aos olhos de Davi, era perrengue, era luta, era dificuldade, mas se não fosse essas coisas, que rei Davi iria se tornar? Outra situação que Deus pode adiar os nossos sonhos é para nos ensinar que Ele é mais importante que a bênção em si. Antes de te dar algo, Deus quer que você aprenda a desejá-lo acima de tudo. A prioridade é o abençoador, não a bênção. Ana chorava por um filho, mas Deus queria, em primeiro lugar, o coração de Ana.
Imagino que não foi a primeira oração que Ana fez. Mas por que aquela oração foi respondida? Porque Ana entendeu essa verdade. Ela disse: se me deres um filho, eu o entregarei ao Senhor. Ana continuaria sendo mãe? Continuaria. Mas ela estava abrindo mão desse sentimento de posse sobre o filho, que é errado e que muitas vezes nós, pais, temos. Os filhos, apesar de nós falarmos que são nossos, mas são heranças do Senhor. Heranças do Senhor. Quantas pessoas já não foram no meu gabinete chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para Deus dar algo, para Deus resolver algo. E assim que Deus deu, assim que Deus resolveu a situação, nunca mais apareceu. Nem lembra que Deus existe. Terceiro ponto, para nos ensinar a consagrar tudo a Ele. Tudo o que temos vem da mão de quem? De Deus. Ah, mas fui eu que trabalhei, eu que ganhei. Deixa Deus tirar a mão dele da sua vida. Deixa. O filho que Ana sonhava ter, ela já ofereceu mesmo antes de receber. Mesmo antes de receber, ela já ofereceu o filho a Deus. Deus te dá não para fomentar o seu egoísmo, mas para que Ele seja glorificado. Às vezes a gente quer a bênção, quer a situação, e quando a gente recebe, a gente quer tanto ela que a gente pega para nós e abraça, fomentando o nosso egoísmo. Deus quer que nós entendamos que tudo deve ser consagrado a Ele, inclusive a bênção aí que você tanto pede. Quarto motivo, porque os planos deles são sempre maiores e melhores do que os nossos. Ana queria um filho, correto? Deus queria um profeta. Um profeta que mudaria a história de Israel. Ana nem imaginava que o filho dela seria o profeta Samuel, eternizado nas palavras do Senhor, a sua história. Então, amados, às vezes Deus adia o teu sonho porque Ele está preparando algo infinitamente melhor e maior do que aquilo que você está ousando pedir. Você confia? Você confia em Deus como sendo seu Pai poderoso? Que Ele tem cuidado sobre a sua vida e que Ele não vai te dar algo que cause mal a você? E Ele também pode te dar coisas que vão fazer bem a você? Às vezes não é o momento. Às vezes Ele precisa passar você por situações, por experiências, por momentos diferentes daquilo que você passou até o momento. Porque senão Ele pode te dar algo que pode fazer mal para você. Então, no momento você pode estar igual Ana, cansado, frustrado, com o coração esmagado, mas saiba, Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando em coisas que você ainda não consegue ver, em coisas que você ainda não consegue entender. O desânimo nasce aonde a esperança morre, mas Deus pode reacender essa chama. Quando você entende que o tempo dele é perfeito. Então, amados, digo a vocês, volte a sonhar, volte a fazer projetos, volte a orar, volte a crer. Não deixe que o desânimo tome conta da sua vida. Faça um projeto, faça um sonho. Pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça. Pode ser que daqui para frente você mude
aquilo que você sonhou, mas não deixe de sonhar. Não deixe de querer algo. Não deixe de planejar algo. Nós não podemos deixar que o desânimo tome conta de nós a ponto da gente ficar parado na BR sem combustível. A esperança nos move. Volte a sonhar, volte a projetar, volte a planejar. Segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto é que o desânimo se alimenta de vozes erradas. O desânimo se alimenta de vozes erradas. Ana já estava sofrendo e muito pela espera, pelo fato de não ser mãe e estar aguardando esse fato. Mas a dor ainda se tornou mais pesada por causa das vozes que ela estava ouvindo, que ecoavam ao redor dela. Na verdade, essas vozes, ela não a consolava Ana, mas matavam a esperança, o pouco da esperança que a Ana ainda tinha. E o mesmo acontece com a gente. O desânimo ele se fortalece quando nós começamos a dar ouvido a certas vozes erradas. Na vida de Ana, nós vamos encontrar 3 tipos de vozes. A primeira voz é a de Penina. É a voz da comparação, é a voz da humilhação. Penina, eu posso dizer para você que é a simbologia do que hoje nós falamos de pessoas tóxicas. Jogam na sua cara o que você ainda não tem, têm prazer em fazer você se sentir inferior, em humilhar, plantam dúvidas na sua cabeça, zombam da sua fé, zombam dos seus relacionamentos, das suas capacidades. Penina, ela, de maneira alguma, ela se compadecia de Ana. Muito pelo contrário, ela dava ainda mais motivos para Ana se sentir derrotada. Vocês já viram aquele símbolo de toxicidade? É uma caveirinha com 2 bracinhos assim, sabe? 2 ossinhos assim. Já viram? Quando você vê esse símbolo em alguma coisa, você vai lá, mete o dedão e coloca na boca? Você chega perto? Você se aproxima? Quando você vê um símbolo de tóxico, o que você faz? Você afasta. Esse tipo de vozes, esse tipo de pessoas, deixa que Deus lida. E você? Se afasta. Se afasta. Pessoas tóxicas, eu me afasto. É uma pessoa que vive colocando você para baixo, que vive matando os seus sonhos, que vive duvidando das suas capacidades, vive jogando você mais para baixo ainda. Se afasta. Esse tipo de voz não serve para você. Esse tipo de amizade não é bom. Assim como tome cuidado para que você também não seja uma penina na vida de outra pessoa. Olha, se você não... A pessoa contou um projeto, um plano para você, você é o primeiro a falar assim, não vai dar certo. É dessa maneira que nós temos que reagir? Pode ser uma coisa absurda. Mas deixa a pessoa perguntar primeiro. Deixa a pessoa falar. A pessoa fala assim, não, olha, eu quero ser mais rico que o Elon Musk. Oh, beleza, que bom. Um bom plano para você. Vai lá, vai dar certo, né? Eu quero ser astronauta. Que bom. Aí se ela perguntar, você acha, como que eu devo ser? Olha, aí tudo bem. Aí você começa a dar os seus conselhos, começa... Mas não apaga o fogo. Entende? Não chega já dando voadeiro no peito da pessoa. Calma, conversa. Deixa a pessoa
explicar, conversar. E a própria vida vai lidar com aquela situação. Se ela pedir um conselho para você, e se você puder dar um bom conselho, dê. Mas não saia por aí matando o sonho das pessoas, entendeu? Terceiro, a voz é a voz do próprio marido, Eucana. É a voz da boa intenção, porém sem discernimento. O que o marido falou para Ana? Olha, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Mas Ana não estava querendo, não estava preocupada, não estava indignada com o marido. Ela não podia ter filhos. Ela não estava falando que Eucana era um mau marido. Ela estava chateada e ela estava desanimada pelo fato dela não ter filhos. O que tem a ver? O que o marido poderia ter falado? Outras coisas. Vamos confiar em Deus, vamos orar, vamos buscar os médicos, vamos entrar na fila de adoção, né? Vamos fazer outras coisas. Mas o que tem a ver? Ele chega lá e... Mas eu não sou um bom marido para você? Tentou, ele dava uma pensão, dava uma... Desculpa, pensão, ó. Nem tinha filho ainda. E dava uma porção dupla para Ana. Dava uma porção dupla para Ana. O próprio texto dizia que ele amava. Estava cheio de boas intenções, mas não tinha sabedoria no falar. Tinha boa intenção, mas sem discernimento. Não seja um Eucana na vida de outro. Não minimize a dor do outro. A pessoa chegou falando das dores dela para você é porque de alguma forma você tem alguma importância para ela. Ouça, ore junto, converse, não minimize. Já viu aquelas pessoas que você chega para falar da sua dor e ela tem mais duas? Ela sempre a dor dela tem que ser maior do que a sua. Nossa, eu tô com uma dor na perna. Rapaz, eu tô com dor nas duas. Rapaz, eu tô com a dor nas costas. Aí eu também. Tô com dor nas costas, no cotovelo, aqui. Rapaz, eu tenho R$ 1. Nossa, eu tô devendo. A situação dela sempre tem que ser pior. Já viu esse tipo de pessoa? Pois é. Não seja esse tipo de pessoa na vida de outra pessoa. Cana na vida de outro. E se tem uma Zeucana na tua vida, se afasta. Se afasta. Se puder se afastar, se afasta. Não minimize a dor do outro. A terceira voz é a voz de Eli, a voz da acusação religiosa. Eli era quem? O sacerdote. Quando Ana estava lá orando, derramando a sua alma diante do Senhor, algo que ele deveria buscar isso das pessoas, o que ele fala para ela? Mulher, larga do vinho. Você está embriagada. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós não fazemos um juízo antecipado das pessoas? Um julgamento rápido. A religiosidade impregnada em Eli fez com que ele não tivesse simpatia. E ao invés dele curar, ele feriu ainda mais aquela pessoa. Ela já estava ali, chorando, se derramando na presença do Senhor, e ainda teve que lidar com uma acusação de que ela estava embriagada. Falta do quê? Discernimento, sabedoria, de ter perguntado. Como está? Posso ajudar você com algo? Vamos fazer uma oração juntos? Quantas coisas boas tinha para falar? Mas muitas vezes o que sai de nós são palavras que ferem. As palavras que ferem parece que saem com uma facilidade, né? Mas como está? Como você está hoje? Por que você está assim? Posso te ajudar com algo? É tão difícil de sair. Às vezes eu falo isso, amados, me dirigindo
Dentro de casa, você como marido, você como esposa. Às vezes você está sendo um Eli na vida do teu marido, ou você, esposa, está sendo um Elia na vida do teu marido. De que maneira? Ao invés de falar algo, perguntar, ver que a pessoa está lá cabisbaixa, não está bem, perguntar: oi, meu bem, o que está acontecendo? Já chega com duas voadeiras no peito do, né? Aquele marido xereque, né? Nada a ver com você, Fernandinho. Já chega sendo rude. Nossa, às vezes a gente é tão educado com pessoa fora de casa, às vezes a gente não tem nem. Se fosse uma pessoa fora de casa, a gente não falava. Mas daí, dentro de casa, a gente é rude com a esposa. Que deveria ser o contrário, né? Não, não deveria ser de jeito nenhum, né? Tem que ser legal não ser rude, né? Nem dentro, nem fora de casa. Chegar, ver a pessoa lá cabisbaixa, ver a pessoa desanimada, pergunta: como você está hoje? Está passando por algo? Está precisando de algo? Antes de chegar e falar: já está burrada de novo. De novo, mais uma vez. Maridos, uma vez por mês, vossas esposas têm um descontrole hormonal. Isso daí chama TPM. Antes de você chegar com falta de sabedoria, olha no calendário. Veja se aquilo lá não faz parte do ciclo hormonal de toda mulher. Toda mulher é assim. Umas mais, outras menos. Umas bem mais, né? Mas é assim. Então, seja sábio. Como que você chega para conversar? Se ela gostar de chocolate, com chocolate, né? Já chega com alguma coisinha que ela gosta, né? Oi, meu amor. Ó, tá aqui. Às vezes ela tá triste, tá emburrada, não é com você. Às vezes a gente acha que é conosco, mas às vezes é alguma outra situação. Chega para conversar, chega para lidar, mas não chega de forma rude. Outra coisa que muitos fazem é o tal do julgamento rápido nas redes sociais. A gente vê um monte aí de cancelamento, muito cristão comentando embaixo. Não sabe o que aconteceu, só viu um vídeo se eu não me engano, tem alguns segundos, deve ter o quê? Um vídeo do Reels aí do Instagram, tem acho que 90 segundos, né? 90 segundos, no 3.0 igual a Cheyenne, que daí caiu para 5 segundos, e ainda quer achar que sabe tudo da pessoa e vai lá no comentário e ainda escreve um monte de bobeira lá. Às vezes você nem viu o vídeo direito, nem entendeu direito, não sabe a situação direito. Guarda o teu comentário para você. Se for para prejudicar alguém, não faça isso. Abençoe. Não amaldiçoe. Fale coisas boas. Quantas peninas vocês têm ouvido ultimamente? Quantas Eucanas tentaram te convencer você a se confirmar? Quantos Elis já apontaram o dedo para vocês injustamente? O desânimo se alimenta dessas vozes. Se afaste delas. A fé, ela se fortalece quando você fecha os seus ouvidos para essas vozes erradas e abre o coração para Deus. Ana fez isso, ela ignorou essas vozes e continuou orando. E você também pode fazer isso. A última voz que importa é a voz do seu Senhor. Essa é a voz que você deve ouvir. Terceiro e último ponto, a esperança se renova quando decidimos continuar. Quando decidimos ir em frente. Ana chorou,
orou, enfrentou essas vozes, mas Ana ouviu uma palavra que mudou algo dentro dela. Notem, ela não tinha mudado nada ainda por fora. Ana ainda não estava grávida, ela ainda estava sendo provocada por Penina, ela ainda não tinha nenhuma resposta visível, ela só recebeu o quê? Uma palavra. E nessa palavra que ela recebeu, ela creu. Diz a palavra que no momento que ela recebeu, ela voltou a comer, seu semblante mudou, ela se levantou e ela decidiu continuar. Mesmo não vendo nada, mesmo não acontecendo nada de diferente ainda na vida dela, ela levantou e continuou. Quando o nosso foco muda, quando nós paramos de olhar para as coisas materiais, para as coisas que nós conseguimos enxergar, nós temos e mudamos para as coisas que nós não conseguimos enxergar, para as coisas espirituais. Nosso foco tem que mudar. Nós estamos olhando muito para as coisas materiais, para aquilo que olhamos, para aquilo que vimos, mas nós não estamos olhando para aquilo que é espiritual, para aquilo que Deus pode fazer, para as coisas que ainda não se materializaram diante de você. Ana conseguiu enxergar isso, porque ela confiou na palavra, ela confiou na promessa. Ana nos ensina 3 atitudes: continuar orando, mesmo com lágrimas; continuar crendo, mesmo antes de ver; volte a lutar. Confie que Deus está agindo em seu favor. Talvez você esteja assim no acostamento da sua vida hoje. Talvez você esteja sem forças, sem motivação, sem combustível. Mas hoje Deus te convida a fazer o que Ana fez. Ore novamente, mais uma vez. Levante-se novamente, mais uma vez. Sonhe novamente, mais uma vez. Creia novamente, sempre. Porque o desânimo, amados, não tem a última palavra na sua vida. Não tem. Deus trouxe você aqui hoje para lembrar a você das promessas que Ele tem na sua vida. Das palavras que Ele tem na sua vida. Das promessas que Ele tem na sua vida. E quando Deus se lembra, os milagres acontecem. Talvez você não conheça o final da história de Ana. Eu não li propositalmente, mas eu gostaria de ler com vocês o final da história de Ana, que está no verso 20. 1 Samuel 1, 20. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Em hebraico, o nome Samuel é Shamuel, que significa: eu pedi ao Senhor e ele me ouviu. Ana venceu o desânimo, se enchendo da esperança no Senhor. É isso que eu convido vocês a fazerem essa noite. Vencer o desânimo, buscando a esperança que há em Cristo Jesus. Uma esperança viva, uma esperança de uma nova vida, de promessas, não de coisas para fazer mal a você, mas coisas para te fazer bem, para que você tenha uma vida e uma vida plena. Não uma vida mediana, não uma vida qualquer, uma vida plena. Se o desânimo tentou te parar, saiba, Deus está convidando você a se abastecer de esperança novamente e seguir a sua viagem com fé. Eu termino dizendo: show desânimo, show, vai embora desânimo. Aqui não, nas cartas vivas não, vai embora, sai para lá, sai para lá, sai para lá. Silvio Santos, ninguém viu. A sua história ainda não acabou. Deus está escrevendo.
É Deus que segura a caneta que está escrevendo a sua história. A sua história ainda não acabou. Não desanime. Deus ainda tem muitas coisas, muitas linhas, muitos parágrafos, novos capítulos na sua vida. Por isso eu digo para vocês, voltem a sonhar, planejem, busquem no Senhor. Renovar a esperança, renovar os planos para a vida de vocês. Façam planos novos. Quais são os seus planos? Se eu perguntar hoje ali no café, na hora que nós estivermos tomando café depois daqui, perguntar, e aí, quais são os seus planos? O que você está pretendendo agora? O que você vai dizer? O que você tem para falar para mim? Será que a sua esposa sabe quais são os seus planos? Será que o seu marido sabe quais são os seus planos? Volte a sonhar, volte a conversar, planeje. Trace novas metas, novos sonhos.